Esse é o vídeo de suporte 2 de 2, referente ao capítulo 3, Reações de oxirredução na química orgânica e quimioseletividade, da apostila de GQI 179, Introdução à Síntese Orgânica da Universidade Federal de Lavras. Então, no vídeo anterior, a gente viu as reações de redução. Como que era possível reduzir ácido carboxílico, aldeído e cetona até álcool primário e álcool secundário. Agora a gente vai ver a reação contrária. Nós vamos ver quais são os reagentes que eu preciso utilizar para promover reações de oxidação, ou seja, para converter álcool primário e álcool secundário em ácidos carboxílicos e cetona. A gente viu no vídeo anterior que não é possível promover reações de oxidação em álcoois terciários. Então vamos olhar aqui, ó. Eu tenho aqui dois exemplos de reações de oxidação. Aqui eu tenho um álcool primário, esse carbono aqui, ó, conectado a um grupo OH, é um álcool primário. Se eu misturar ele com óxido de cromo e ácido sulfúrico, eu acabo produzindo esse composto aqui, ó. O carbono, que era um álcool primário, ele oxida um ácido carboxílico. Repara que esse tipo de reação, eu não consigo parar a oxidação no estágio de aldeído. Eu já vou direto a ácido carboxílico. A mesma coisa aqui nesse caso, ó. Um álcool secundário, esse grupo OH conectado nesse carbono secundário, misturei ele com óxido de cromo e ácido sulfúrico, eu acabo produzindo uma cetona. Então, álcool primário, na presença de um agente oxidante, que nem o óxido de cromo, é oxidado a ácido carboxílico. Álcool secundário, na presença de um agente oxidante, é oxidado a cetona. O óxido de cromo com ácido sulfúrico, na verdade, o que ele faz é a mesma coisa quando você mistura o dicromato de potássio com ácido sulfúrico. O agente oxidante, de fato, é uma substância chamada ácido crômico. É o ácido crômico que promove a oxidação do álcool primário ácido carboxílico e do álcool secundário, também uma cetona. Então, o que a gente vai fazer agora é entender qual o mecanismo que leva a essa conversão. E uma vez entendido o mecanismo, será que eu consigo, de alguma forma, parar a oxidação de um álcool primário, por exemplo, no estágio de aldeído? E se eu quiser parar aqui a oxidação quando tem só um átomo de hidrogênio conectado aqui, não esse grupo OH? O que eu preciso fazer, então, para fazer esse tipo de coisa no laboratório? Primeiro, vamos entender como que é o mecanismo de oxidação de um álcool secundário. Como que um álcool secundário se oxida a uma cetona? Como eu falei anteriormente, a mistura de dicromato de potássio com ácido sulfúrico gera esse composto aqui, o ácido crômico. É ele que verdadeiramente promove a oxidação. Então vamos tentar racionalizar esse mecanismo, vamos tentar entender uma lógica nele. Aqui está o nosso álcool secundário. O álcool secundário está aqui conectado a um carbono, ligado a outro carbono, e aqui tem um átomo de hidrogênio. O álcool tem dois pares de elétrons livres, carga negativa. Se eu olhar aqui para o átomo de cromo, esse átomo de cromo está ligado a 4 átomos de oxigênio. 4 átomos muito eletronegativos que polarizam essas ligações na direção deles. Isso quer dizer que aqui existe um grande foco de carga positiva. E aqui eu tenho carga negativa. Essa carga negativa e essa carga positiva vai fazer essas duas moléculas se aproximarem. Uma vez que elas estiverem suficientemente próximas, o oxigênio vai acabar usando esse par de elétrons para se conectar ao cromo, ao mesmo tempo que essa dupla ligação se rompe, já que uma ligação π é uma ligação mais fraca e mais fácil de se romper. Resultado: um primeiro ataque nucleofílico faz o álcool se conectar a esse átomo de cromo. Essa é a ligação formada a partir desse par de elétrons que você está vendo aqui. Ó. Ele se acopla ao cromo, dá origem a essa ligação, ao mesmo tempo que a dupla se rompe, vai para cima do oxigênio, ó, fazendo o oxigênio adquirir uma carga negativa. Se esse par de elétrons voltar a formar uma dupla, nesse momento, essa ligação aqui se rompe, porque o oxigênio está com uma carga positiva e ele quer perder essa carga positiva. Se isso daqui voltar, então, essa ligação se rompe e o álcool volta a se desconectar. É por isso que isso daqui está representado como um equilíbrio. Esse álcool pode conectar e desconectar, conectar e desconectar. Mas agora imagine o seguinte, que nesse processo aí de conexão e desconexão, ocorra uma transferência de próton. Imagina que esse hidrogênio que o álcool trouxe
seja transferido para esse oxigênio que está aqui na parte de cima, ó, do ácido crômico, o grupo OH do ácido crômico. Normalmente, essa transferência de próton é feita com o auxílio de uma base de Lewis, por exemplo, uma molécula de água. Uma molécula de água remove esse hidrogênio, formando o íon H3O+, e depois o íon H3O+, transfere o hidrogênio para o grupo OH, formando aqui, ó, um grupo OH protonado. Agora, a carga positiva não está mais no oxigênio do álcool, a carga positiva está no oxigênio desse grupo OH, que iniciou aqui na molécula de ácido crômico. Agora, se o par de elétrons descer para formar uma dupla com o átomo de cromo nesse momento, quem se desconecta não é mais o oxigênio do álcool, quem se desconecta é o oxigênio que está com a carga positiva. Nesse caso aqui, esse oxigênio se desconecta na forma de uma molécula de água, dando origem a esse intermediário aqui, ó, que a gente chama de éster crômico. Esse intermediário, o éster crômico, o cromo é um metal de transição que tem um certo potencial de redução. Isso indica que ele tende a puxar esse par de elétrons para ele. Só que o oxigênio não vai deixar esse átomo de cromo simplesmente sair levando esse par de elétrons e fazendo aparecer uma carga positiva em cima desse átomo de oxigênio. Ele é um átomo eletronegativo. Isso não vai ser possível. Então, haveria um jeito desse átomo de cromo sair levando esse par de elétrons sem que o oxigênio perca um dos pares de elétrons? Vamos olhar aqui embaixo. Ó. Eu tenho aqui nesse carbono um átomo de hidrogênio conectado com esse carbono. Um par de elétrons aqui, ó. Imagine o seguinte, se uma base de Lewis, por exemplo, uma molécula de água, remover esse hidrogênio, na hora que esse hidrogênio for removido, esse par de elétrons pode formar uma dupla com oxigênio, ao mesmo tempo que o cromo desfaz a ligação oxigênio-cromo e leva o par de elétrons que mantinha ele ligado ao oxigênio. Ó. Isso significa que o átomo de cromo reduziu e o álcool oxidou. Isso que é uma reação de oxirredução. Nesse caso aí, o átomo de cromo promoveu uma oxidação da molécula de álcool, sofrendo uma redução. Depois, essa molécula aqui ainda vai sofrer reações subsequentes que para a nossa disciplina aqui não interessam. É importante a gente saber que um álcool secundário pode ser oxidado a uma cetona. Ó. É por isso que, para sofrer a oxidação, eu preciso ter aqui nesse carbono vizinho ao oxigênio átomos de hidrogênio, porque essa etapa aqui, a etapa de redução do átomo de cromo, ocorre quando a água, por exemplo, uma base de Lewis, remove o hidrogênio que está vizinho ao átomo de oxigênio que está conectado ao metal. Pode ser o cromo, pode ser um manganês, se a oxidação for feita, por exemplo, com permanganato. Então, agora que a gente já entendeu qual é o mecanismo, vamos pensar então qual seria o mecanismo de oxidação de álcool primário, que a gente viu no primeiro slide, que álcoois primários eles vão ser oxidados até ácidos carboxílicos. E eu não consigo parar essa oxidação no estágio de aldeído. Por que isso acontece? Então está aqui um álcool primário, o propanol, em contato com o ácido crômico, que é o verdadeiro agente que promove a oxidação do álcool. Mesma história, pessoal. Cromo positivo, par de elétrons negativo. Isso indica a primeira conexão aqui, ó, formando esse intermediário. Uma transferência de próton pode colocar o hidrogênio que o álcool trouxe aqui no grupo OH do ácido crômico, formando aqui um bom grupo abandonador. Se o par de elétrons volta a formar uma dupla com ácido de cromo, agora ao invés de expulsar o oxigênio do álcool, eu expulso o oxigênio de um dos grupos OH que sai na forma de água, resultando na formação do éster crômico, aquele intermediário. Uma vez que o éster crômico é formado, de novo, é aquilo que a gente já conversou. O átomo de cromo tem um certo potencial de redução, uma certa capacidade de acomodar, de atrair esse par de elétrons da ligação, mas ele só sai se esse oxigênio não perder elétrons de alguma forma. Isso pode acontecer se a água remover o hidrogênio do carbono vizinho ao oxigênio, formando uma dupla, ao mesmo tempo que o cromo se desconecta, levando o par de elétrons que mantinha ele ligado ao oxigênio. Resultado, forma-se o íon H3O+, e um aldeído. Isso quer dizer que agora eu formei aldeído em meio aquoso ácido. Aldeído em meio aquoso ácido, pessoal, vai acabar formando o que a gente chama de um hidrato. O aldeído em meio ácido protona,
aldeído protonado tem um carbono mais nucleofílico do que o normal, a água acaba atacando essa daqui, ó. Esse daqui é um oxigênio que veio da molécula de água e se conectou ao carbono da carbonila, dando origem ao hidrato, um carbono que tem 2 grupos OH, 2 hidroxilas de álcool. Resultado, eu volto a ter grupos OH, que reagem com ácido crômico, do mesmo jeito que você já viu. Um dos grupos OH, um dos pares de elétrons do grupo OH vai se conectar ao cromo do ácido crômico, uma transferência de próton leva o hidrogênio do álcool para o grupo OH, que pode ser expulso na forma de água, dando origem de novo ao éster crômico. E eu ainda tenho um átomo de hidrogênio vizinho ao oxigênio que está ligado ao átomo de cromo. Resultado, a água pode capturar esse hidrogênio que resta, ligado a esse carbono, formar uma dupla, ao mesmo tempo que o cromo sai, levando o par de elétrons que mantinha ele ligado ao oxigênio. Olha o que acaba aparecendo no final, um ácido carboxílico e a recuperação do meio ácido, a formação do íon H3O+. Então, nós descobrimos por que numa oxidação de um álcool primário, eu não consigo parar a oxidação no estágio de aldeído. É porque o aldeído é formado em meio aquoso ácido. Em meio aquoso ácido, o aldeído se transforma em hidrato. E o hidrato continua reagindo até formar o ácido carboxílico. Então, uma forma de impedir que essa oxidação vá até a formação de ácido carboxílico é se essa reação não acontecesse em meio aquoso ácido. Só que o problema é que o dicromato de potássio, o ácido sulfúrico, são reagentes que eu preciso de água para dissolver eles. A saída, então, é usar um agente oxidante que se dissolva em solventes apolares, que não precise de água, que eu não dependa de água para fazer a reação. É o caso desse composto laranja que você está vendo aqui, o clorocromato de piridínio. O clorocromato de piridínio é um agente oxidante, do mesmo jeito que você acabou de ver, só que esse cara aqui se dissolve em clorofórmio. Como ele se dissolve em clorofórmio, uma vez que a primeira oxidação for feita, aquela primeira etapa do mecanismo acontecer e produzir o aldeído, agora eu não estou com o meio aquoso ácido. Como o meio não está aquoso e não está ácido, eu não formo um hidrato, o aldeído permanece na forma de aldeído e você consegue parar a oxidação nesse estágio. Esse é o grande segredo, então, de se usar o clorocromato de piridínio, que a solubilidade dele ocorre em clorofórmio. Você não precisa de água meio aquoso ácido para isso. Exemplos de oxidação que você também vai treinar aí na lista de exercício. Esse medicamento chamado valproato de sódio pode ser produzido se esse álcool primário for submetido ao contato com dicromato de potássio e ácido sulfúrico em meio aquoso. Esses dois juntos formam o ácido crômico, como a gente já viu, e o meio está aquoso. Então, o álcool primário inicialmente vai ser oxidado a aldeído, só que a aldeído em meio aquoso ácido vai se transformar em um hidrato, e o hidrato vai acabar sendo oxidado a um ácido carboxílico. Então, eu tenho que prever que esse carbono aqui, que é esse carbono, vai acabar sendo oxidado até o estágio de ácido carboxílico. Se eu quisesse parar a oxidação no estágio de aldeído, eu teria que ter utilizado o clorocromato de piridínio. Esse outro medicamento aqui, o tolcapone, ele pode ser obtido se você submeter essa substância aqui ao contato com permanganato de potássio e ácido sulfúrico na presença de água. O que vai acontecer, pessoal, é que aqui eu tenho um álcool secundário. Esse álcool secundário, como nós já vimos o mecanismo, ele sofre a reação de oxidação para formar uma cetona, dando origem aqui a esse composto carbonílico que você está vendo. Como não tenho mais átomos de hidrogênio aqui, nesse carbono, mesmo que aqui forme um hidrato, eu não consigo oxidar isso daqui mais. A oxidação de um álcool secundário para no estágio de uma cetona. Nesse outro exemplo, essa molécula aqui, esse material de partida, se submetido ao contato com um agente oxidante, dá origem a um herbicida chamado picloram. Aqui eu tenho um álcool primário. Um álcool primário em contato com um agente oxidante em meio aquoso ácido vai formar um aldeído, o aldeído vai formar um hidrato e, por fim, esse hidrato vai dar origem a um ácido carboxílico. Se você quiser, você pode desenhar esses mecanismos aí e treinar cada um deles aí na sua casa.
Então agora você vai fazer o exercício 3, ler o capítulo 3 inteiro, reações de oxidação na química orgânica e quimioseletividade, fazer o exercício 3, depois entrar no site da biblioteca da UFLA, digitar no campo de busca Química Orgânica Solomos volume 1, e você vai ler o capítulo 12, os tópicos 12.2, 12.3 e 12.4.